está todo mundo acomodado, acho que a gente pode começar a segunda mesa. A segunda mesa tem como tema a comercialização do objeto artesanal. E a gente tem aqui, começando lá da minha esquerda, o Jacques Veltman, que é da ERU. Ao lado dele, a Patrícia Luiza Santana, do programa Caras do Brasil. Aqui mais perto de mim, Andressa Trivelli, da Tecorra Brindes Sustentáveis. À minha direita, o Ricardo Pedroso, do Projeto Terra. E ali na ponta da mesa, a Miriam Lima, da Rede Asta. Acho que essa vai ser uma mesa onde todos eles vão poder compartilhar algumas das suas experiências. E seguindo um pouco na linha de falar do objeto, agora já na prateleira, a gente buscou reunir o mais variado tipo de comércio que se faz do artesanato hoje. Então, a gente tem, por exemplo, a loja, no caso do Projeto Terra, a gente tem a venda em supermercado, com maior volume, que seria o programa Caras do Brasil, a Tecorra Brindes Sustentáveis, que apresentaria então a venda de artesanato, principalmente como brinde, a ERU, então uma outra frente de comércio virtual, e finalmente a Rede Asta, que atua em várias dessas frentes, mas uma coisa que nos chama a atenção é principalmente a venda de artesanato por meio de representantes. Enfim, acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre cada uma dessas experiências. E eu vou passar primeiro a palavra, então, para o Ricardo Pedroso, do Projeto Terra. Oi, boa tarde a todos. A gente vai começar, vou passar um videozinho, que é uma coletânea de matérias que saíram nas TVs no nosso início, lá quando a gente começou em 2002, 2003. Aqui dentro tem histórias contadas com designs de trechos de natureza, casos de materiais inusitados, lembranças de gente perdida. Viu? Por isso nós estamos lá. Agora esta peça passa a fazer parte de sua história, mas continua a escrever um novo capítulo de proteção ambiental e responsabilidade social. Unir produtos de decoração com ações sociais e ecológicas. Esse é o objetivo do Projeto Terra. O Projeto Terra, no shopping da cidade de São Paulo, é uma vitrine do chamado comércio justo, ou como outros preferem dizer, ético e solidário. Todos esses nomes se referem à relação comercial baseada no tripé ideal do ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. São luminárias, vasos, pratos decorativos, tapetes, almofadas e diversos objetos para casa, tudo socialmente correto. Você tem produtos bonitos aqui, tanto como você tem em qualquer outro lugar. O diferencial mesmo é essa história que o produto tem para contar. E através dessa história, o consumidor está podendo mostrar não só a maneira de ele ver o que é belo ou não, mas como ele pensa nesse produto com relação ao que ele traz consigo. A experiência que a gente tem tido é que as comunidades conseguem uma sustentabilidade muito legal a partir do momento em que você expõe o que eles fazem num espaço que é bacana também e que vende. Esse é um tipo de comércio que está crescendo, pois, segundo os especialistas, o consumidor compra mais quando acredita que está fazendo uma boa ação. As pesquisas do Ministério do Meio Ambiente demonstram que há uma grande simpatia por esse gênero comercial. As relações comerciais têm bases diferentes do convencional. Eu acho que é correto a gente consignar, no fundo, a panela da comunidade, que vai comer ou não vai comer, se vender ou se não vender. Então o risco é meu. Eu sou empresário, eu decidi que eu vou comprar, eu compro e pago. Tudo que tem nessa loja está pago, está comprado. Os comerciantes Marcos Niste e Ricardo Pedroso descobriram uma forma de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, divulgar o trabalho dos artesãos. Um ponto forte no marketing da loja são as etiquetas, que contam um pouco da origem e história da comunidade onde cada peça é feita. Sabe de onde veio? Conta a história, não é só pegar uma peça, um vadinho bonito e pôr lá, né? Você vai pagar um pouquinho a mais. Pago se eu tiver confiança e certeza que esse pouquinho a mais vai construir um pocão a mais.
é muito alegre, divertido, a gente ficar conversando, batendo papo assim, fazendo as coisas assim, é muito divertido. Mas no começo eu não queria nem falar que eu era artesão, porque eu achava que era uma profissão muito baixa demais, muito... E não é, né? Mas eu acho que não, né? Agora eu estou consciente que não, porque trabalhar da maneira que a gente trabalha, assim, com perfeição E hoje eu tenho meu patrimônio para tocar e para viver com a minha família, sem precisar da ajuda de mais de Jesus. Jamais deixou o trabalho, abraçou o trabalho, a comunidade, a nova geração. A gente quer assumir o compromisso, verdadeiramente parece por cima. O que você vê hoje é o cara passando um trator e derrubando hectares e hectares e hectares de mata para pegar 3, 4 árvores, o resto fica ali apodrecendo. O manejo florestal ele vem para tentar solucionar isso, e garantir renda para as pessoas que vivem naquele entorno, usando a floresta em benefício próprio, usando a floresta e mantendo a floresta viva, porque isso é uma geração de renda perene. Foi uma coisa que eu fiquei de olho e que eu gostei de saber quando eu comprei aquele produto, que além disso estava ajudando pessoas que pudessem arrumar um trabalho e que não ficassem isolados na sociedade, que pudessem também contribuir com a sociedade e que eu pudesse contribuir com essas pessoas. Caras do Brasil, anônimos. Foi o senhor que talhou a madeira para fazer o tatu? Fosse tu lá no sul que fizesse a galinha da Angola? É tudo coisa da gente, coisa diferente. Eu estou vindo de uma feira em Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde o artesanato brasileiro é super valorizado. São produtos assim, com a cara do Brasil. Isso estimula a senhora a comprar? Estimula. Eu gosto de coisa com cara de terra. A gente abriu a loja do Vila Lobos em maio de 2002, fizemos 11 anos agora no mês passado. E antes de abrir, nas pesquisas que a gente fez de mercado, as pessoas assim, sempre falavam assim, cara, mas você vai abrir uma loja de artesanato? Você é doido, artesanato é coisa para usar na casa de campo, na casa de praia, ninguém tem artesanato em casa. E a gente então, quando fez só voltando aqui um pouquinho, a ideia do Projeto Terra foi criar oportunidade de acesso ao mercado para produtos brasileiros com conteúdo socioambiental. A gente na época percebeu que existia um monte de coisas super legais sendo produzidas pelo Brasil afora e não tinha onde vender. A inspiração foi esse projeto aqui, que chamava Projeto de Estampar, que era uma mesa feita com tampo em mosaico pelo pessoal da Cidade Escola Aprendiz, da Vila Madalena, e o pé em madeira certificada, feito por meu então sócio, o Marcos, que aparece no vídeo, da Oi Christensen. Então ele tinha um produto que tinha esse componente socioambiental muito claro, uma mesa com tampo social e o pé ambiental. E na época eu trabalhava como consultor para eles, e a gente se questionou, poxa, deve ter um monte de outras coisas que tem essa característica, de um produto que tem um conteúdo social e ambiental, e que a gente pode, de repente, ter um negócio que possa expor isso e trazer isso para o mercado. Então essa foi a ideia do Projeto Terra.
A primeira loja que nós fizemos lá no Vila Lobos era uma loja inteiramente certificada, todas as madeiras da parede, da escada, do balcão, tudo com selo FSC. Isso há 11 anos atrás ninguém nem sabia o que era. Hoje muitos ainda não sabem, mas a gente vê na caixinha de leite, a gente vê no papel que a gente compra para impressão. Então ele é um conceito que está um pouco mais difundido hoje do que era naquela época. Então, como eu ia dizendo antes, as pessoas tinham um preconceito imenso quando falava de artesanato. Então, quando a gente pensou no projeto, a gente pensou em resolver isso através de um projeto arquitetônico diferenciado. E aí aqui tem um cara, que é o Najib Orro, que foi o arquiteto dessa loja, que é um cara brilhante. Ele foi genial quando ele concebeu essa loja com madeira certificada, com esse projeto. A gente teve preocupação no material de comunicação visual, também gente super talentosa, o pessoal que fez mídia pra gente, super talentoso, o pessoal que fez assessoria de imprensa no começo, empresas pequenas, pessoas muito talentosas. Então o resultado disso foi que nesse primeiro e segundo ano choveu matéria em jornal, matéria em revista, matéria em televisão, falando de um conceito que nós introduzimos na época, que a gente chamou de comércio solidário. O comércio solidário esse nome que a gente atribuiu ao que a gente fazia, ele se diferenciava do comércio justo, porque além do comércio justo, ele abrigava na loja empresas e pessoas e artistas e designers que trabalhavam com conceito ambiental. Então pessoas físicas, artistas que tinham produtos em madeira redescoberta, madeira com FSC, móveis com madeira FSC, pessoas que usavam reciclagem de embalagem, reciclagem de plástico, não necessariamente eram grupos ou comunidades. Qualquer pessoa, qualquer artista, empresa que tivesse um produto claramente ecológico, ele era abrigado dentro do conceito que a gente chamou de comércio solidário na época e poderia estar aqui. Então, na seleção de produtos, a gente trabalha com produtos sociais, que vocês viram alguns exemplos aí. Então, assim, o foco é produto social. Então, ele é produto que é feito em comunidades artesãs, associações, cooperativas, ONGs. O produto ecológico, que aí ele também é feito em comunidades artesãs, em cooperativas, associações, mas também por empresas, por designers, por pessoas que têm essa questão ambiental resolvida. E depois, no meio do caminho, a gente introduziu um conceito novo, que é um conceito de brasilidade. Produtos, arte popular e produtos que enaltecem o Brasil, que faz as pessoas olharem e falarem: puxa, que Brasil lindo que a gente tem. E assim, depois de 11 anos, a gente tem uma coisa na loja, que assim, a gente tem um bloquinho que a gente anota cada pessoa ou grupo que entra, a gente bota lá um tracinho, uma coisa manual, informal, que os vendedores fazem, a gerente da loja faz. E depois de 11 anos, a gente tem contabilizado 462 mil visitas às lojas, hoje é uma só, mas já foi mais, 224 mil itens vendidos e 426 fornecedores cadastrados. Fornecedores cadastrados 426, você pega assim, a Central Mãos de Minas tem 200, a gente compra direto da Central. Por aí, a Artesol, a gente comprava muito da Artesol no passado. Nesse tempo todo, a gente também, assim, a gente teve esse trabalho que a gente fez reconhecido em várias premiações voltadas para ações de responsabilidade socioambiental. Então a gente ganhou o Planeta Casa em 2003, um prêmio de responsabilidade social da Fundação Getúlio Vargas em 2003 também, um prêmio ambiental da Câmara Brasil-Alemanha, prêmio Valor Social, Valor Econômico, o prêmio ECO 2005, o prêmio Unixul, que é feito pela Universidade Cruzeiro do Sul em 2006, o prêmio FEComércio de Sustentabilidade, o prêmio Brasil Meio Ambiente e, finalmente, em 2011, o prêmio Osírio Silva de Empreendedorismo. Então, assim, eu acho que a gente tem um negócio hoje, com 11 anos de idade, que é uma marca consolidada, a marca Projeto Terra. Todos os artesãos conhecem, todos querem vender para a gente, mas a gente é absolutamente rigoroso na seleção de produto em termos de design, e a gente trabalha com foco no consumidor. Quer dizer, na verdade, assim, a gente acha que
muitos falam assim, o projeto foi para frente, outros não foram. Eu tenho uma visão muito clara. Quem manda, quem é um imperador nessa história é o consumidor. Você põe na prateleira, não vende, você não vai voltar a comprar, porque não faz sentido. Então a gente, como consumidor, é que escolhe aquilo que vai para frente, aquilo que não vai para frente. Então eu vejo projetos fantásticos, com produtos lindos, mas com preço errado, ou não tem embalagem. Eu vejo cerâmicas, o Brasil é riquíssimo, essa do Acre, que o Raul comentou, é maravilhosa. Tem moita redonda no Ceará, tem candial, que é fantástica. Ninguém transporta. Você não consegue comprar porque não tem transportadora que queira trazer. Porque quebra e não tem responsável. Quem é o responsável pela quebra? É quem embalou, é a transportadora quem vai receber. Nessa cadeia ninguém quer se responsabilizar e eles não vendem. Eles só conseguem vender localmente. Mas tem coisas fantásticas, maravilhosas no Brasil afora, que é uma pena que a gente não... Eu lamento que a gente não consiga trazer para São Paulo e vender aqui. Bom, sei lá, acho que é isso. Depois a gente pergunta mais aí. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Andressa. Não sei quem me conhece aqui, vejo algumas carinhas conhecidas, mas eu sou formada em administração de empresas pela PUC São Paulo. Sou atualmente. Opa, voltou? Voltou. Microfone, né? O microfone. Alô? Tá ligado ele? Alô? Alô? Ah, tá. Fala. Bem alto. Hã? Fala bem Posso alto? falar de pé? Bom, eu sou Andressa, eu sou administradora de formação pela PUC, sou mestranda hoje em administração também, e eu sou cofundadora, sócia e fui gestora da Tecorra, Brindes Sustentáveis, por 6 anos. Então, desde 2007 até 2012, ano passado, eu estive à frente da Tecorra, que hoje não comercializa mais. Então, fui chamada para uma mesa de fala de comercialização, né? Então a gente começou em 2007 com um projeto de web, a gente passou depois e as empresas para fazer a comercialização, a gente fazia como se fossem umas feirinhas dentro das empresas para testar a coisa dos artesanatos em loco, assim, né? A gente em 2007 começar com uma coisa de web era muito inovador, né? Hoje já não é mais, mas enfim, na época era bastante. A gente imaginou que a gente tinha errado o timing aí de começar uma coisa no web muito antes. A gente testou, abrimos uma loja no shopping, um quiosque, na verdade. A gente viu que o modelo não fechava. A gente, paralelo a isso, tinha um ponto de venda dentro da Eco Café aqui na frente de Coutinho. Também, paralelo a isso, a gente começou a fazer alguns experimentos com brindes. Também, paralelo a isso, todo mundo falava: por que vocês não exportam? Afinal, vocês nunca tinham pensado, não pensaram nisso? É lógico que já, né? Claro, vamos tentar exportar e tudo mais. Enfim, a gente foi fazendo vários testes até que nos últimos 3 anos a gente focou muito na questão dos brindes corporativos, né? E aí, daqui a pouco eu volto um pouquinho à Tecorra, né? Agradecer também o pessoal da casa, o Daniel, Renata e a Jane que convidaram a gente e tudo mais. E aí, enfim, quem me conhece também, né, sabe que eu não sou muito afeita às formalidades da vida, né? O pessoal até tava, nossa, tô arrumadinha hoje e tal. Mas eu acho que o convite merece, pra vir falar aqui, eu acho que merecia, até porque a Tecorra não tá mais comercializando, merecia muito mais falar, trazer uma discussão um pouquinho mais formal, além de mostrar o que a Tecorra fez ou faz e tudo mais, e levantar uma questão que eu acho que é raramente discutida dentro do ambiente, tanto social quanto do artesanato, que é até uma discussão, e também porque eu estou fazendo mestrado, então acho que eu fui até um pouco atrás do mestrado em administração, em negócios, para conseguir também entender um pouco do que está acontecendo com a comercialização e com o mercado de artesanato, né? Por que a gente discute tanto a comercialização e não melhora? Eu particularmente acho que não melhora. Eu vejo loja fechando, enfim, eu vejo a gente com dificuldade, organizações e projetos incríveis com muita dificuldade para comercializar, eu vejo os artesãos com muita dificuldade para comercializar, enfim. Então acho que uma leitura e talvez assim começar uma discussão aqui um pouquinho mais formal sobre a indústria do artesanato, eu acho que ela é muito está merecendo, né? Estamos carecendo e precisando, né? Então eu trouxe fazer uma discussão muito rápida, até porque não dá para aprofundar muito nisso, baseado no Michael Porter,
que é um professor de Harvard, muito famoso, que discute estratégia. Ele fala sobre as 5 forças da estratégia de Porter, né, na verdade. Então, volto agora para a Tecorra e falo que em 2012 eu fui privilegiada de poder, na verdade, parar de comercializar, né, a Tecorra. A Jo está aqui, a gente teve uma parceria muito bacana com a Jo e com a Lisete também, né, mas foi justamente no meio de um processo que a gente teve com o Artesol que a gente decidiu comercializar, né, a gente estava aí prestes a fundir, digamos assim, Tecorra e Artesol. A gente estava numa parceria muito intensa, onde a gente tinha assumido a comercialização do Artesol, também a gente tinha assumido a comercialização da Mundaréu, também num monte de parceria que a gente tinha montado, mas a gente estava prestes a juntar a mesma operação do Artesol e da Tecorra, e durante esse processo do planejamento de como que ia ser essa fusão, a gente fez um levantamento, foi um processo mesmo com auxílio do pessoal para fazer o planejamento e tal. Então a gente fez uma linha do tempo, né? Como foi a história do Artesol, como foi a história do Artesol, como foi a história da Tecorra, as duas histórias paralelas, e como é que isso em paralelo foi se encontrar em algum momento, e como foi o crescimento dessas organizações e por que a gente foi parar nisso, né? Foi um processo difícil, foi um processo dolorido e tudo mais, e aí a gente foi para casa, foi pensar e aconteceu um estalo, e para mim o estalo foi: o problema da comercialização de artesanato hoje não é mais a existência ou não de canais de comercialização. O que era quando a Tecorra nasceu, que era muito provavelmente quando o Ricardo abriu o Projeto Terra, que era muito provavelmente o que aconteceu quando a Lisete abriu a Mundaréu, que era muito provavelmente o caso de muitas organizações que trabalham com comercialização artesanal, né? Há 15 anos atrás não existia internet. Há 15 anos atrás, ligar para uma comunidade era um problema muito sério. Então você tinha que ter sim uma equipe especializada, ou uma equipe dedicada para ficar ligando no orelhão da comunidade, para conseguir falar com aquela líder de comunidade, para fazer o pedido, para acompanhar se o negócio ia chegar, se não ia chegar, se a transportadora trouxe, se quebrou, se não quebrou. Era um parto, então você precisava de uma equipe para fazer isso. Você precisava de alguém dedicado só para fazer isso. Hoje não precisa mais. Sem algumas outras questões também com relação à política pública, com questão de que muitos recursos de projetos você tinha efetivamente que captar de uma maneira muito especial para que esses projetos acontecessem, e hoje você tem muitas iniciativas públicas do governo mesmo já acontecendo diretamente, né? Então, assim, a gente chegou numa conclusão de que a abertura do canal e a gestão desse canal talvez não fosse, talvez a gente estivesse atrapalhando o processo muito mais que ajudando, né? Então a gente falou: ok, a gente para de comercializar, a gente não precisa mais disso. Quer dizer, algumas comunidades ainda precisam sim, eu não estou discutindo isso, mas que na grande maioria das vezes o esforço não estava valendo, né? E aí, enfim, o que aconteceu, os fatos foram esses, né? E aí o que a gente, minha reflexão aqui um pouco mais embasada, que eu disse que eu ia trazer, não sei quem conhece essa teoria das forças de Porter, das 5 forças, mas basicamente ele traz uma leitura de indústria, né? Ele não traz uma leitura, ele tenta a gente fazer com que a gente analise uma indústria e não analise uma organização especificamente, né? Ele fala de 5 forças, e as 5 forças são o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a ameaça de produtos substitutos e a ameaça de novos entrantes. E no meio dessas 4 forças que influenciam, está aí a rivalidade dos concorrentes dentro dessa indústria. Os concorrentes, a gente lê aqui todas as comunidades que produzem artesanato, tá? O poder de barganha dos fornecedores, a gente pode ler tanto a natureza que fornece as palhas e seja lá que tipo de material que o artesão possa usar, até mesmo as empresas, os fornecedores que vendem tecido, que vende, enfim, seja lá qual outro material que o artesão precise. O poder de barganha de cliente, a gente sabe que é enorme, né? Se quiser comprar mais, o cliente pode não comprar tranquilamente, porque, enfim, o artesão não vai baixar preço, a gente conhece muito bem essa discussão, e todas as outras influências que possam ter. Ameaça de produto substituto, eu acho que não preciso nem discutir com relação a não substitui, porque o produto do expedito celeiro é muito específico, é só dele, mas a Corello concorre sim com ele, é substituível, sim, é único, mas no momento que alguém quer comprar uma bolsa, ele pode comprar uma Corello, pode comprar o expedito celeiro, e é fato isso, né? A decisão do cliente, como o próprio Ricardo estava falando, né?
E a ameaça de novas entrantes, ela é também enorme, até porque tem muitas opções para substituir artesanato, seja na questão de presente, seja na questão de produtos utilitários, enfim, você tem muita ameaça o tempo todo ao artesão, né? Então, basicamente, rapidinho explicando um pouco, né? E, quase concluindo, o que o Porter diz? Que quanto mais fracas são essas forças coletivamente, maiores são as chances de performance no setor. Performance no setor, a gente tem que entender, eu entendo, quando a gente está falando de artesanato e geração de renda, é maior geração de renda, se a gente está falando da comunidade. E se a gente está falando das pontas da cadeia que fazem com que a renda seja gerada, que no caso são os comerciantes, é a lucratividade da gente, né, que estava aqui. Então, o Ricardo conseguir fazer com que o projeto Terra exista, tenha lucro, ele consiga viver disso. A Miriam também, o Pão de Açúcar também, por mais que seja Pão de Açúcar, ele também precisa ter lucro para conseguir continuar existindo, a Iru também e a Tecorra também. E eu acho que é claro que essas forças são muito fortes, né? Então lembre-se que quanto mais fraca a força é, maior é a chance de alta performance do setor. E se essas forças são muito altas, que é o caso da indústria do artesanato, eu entendo que as chances de performance do setor são baixas. Portanto, a chance de geração de renda é baixa. E a chance de lucratividade em quem vende também é baixa. Para encerrar minha fala, que um tanto talvez pessimista, mas de qualquer forma, quero pôr um ponto positivo na fala, é que meu questionamento é até quando a gente vai ficar discutindo qual é a técnica que o Sebrae vai usar para capacitar a comunidade X na técnica tal de fibra, de trançado do pessoal que de Cerro Azul. Até quando a gente vai discutir isso? Até quando vai discutir capacitação e informação de preço, sendo que informação de preço não é questão? A gente está falando de um problema que está muito anterior, de organização dessa indústria, de organização desse setor e de como cada um desses players, como um desses, da concorrência entre esses rivais, assim, né, da rivalidade entre os concorrentes, é formada e funciona, e como essas forças influenciam nisso e diminuem a chance de sucesso, né, desse setor, né? Então é um pouco disso que eu queria trazer, assim, não queria falar tanto sobre comercialização de brindes e tal, até porque a gente já percebeu que, pelo menos pela Tecorra, e a gente pode ver alguns outros players também que trabalham com brindes, o Ricardo vende brinde, eventualmente também sabe o perrengue que é vender brinde. A gente sabe que é difícil e a gente sabe que a chance de alta performance é baixa, né? A chance. Talvez eu discorde. Mas, enfim, era essa a discussão que eu queria trazer e, assim, trazendo um pouco de embasamento para falar, embasamento teórico em administração mesmo, em negócio, porque se a gente fala de geração de renda, de negócio, de setor, de comercialização, e eu sinto muita falta em trazer a discussão teórica também da parte da administração, que é de negócios, que é quem a gente está com todo o respeito que eu convivo com vocês, mas assim, eu falo muito isso para a Jo, falando para a Zé, sociólogo para discutir negócio não dá. A gente tem que trazer para as rodas de discussão pessoas como Porter, não eu não sou Porter, mas assim, pessoas que entendam realmente de negócio, de fazer contas, fechar contas e tentar trazer essas questões de economia, de macroeconomia e de microeconomia para discutir variação de preço, para a gente falar de elasticidade de preço, demanda. A gente fala, demanda por produtos artesanais existem. Cadê os números? Cadê a pesquisa sobre elasticidade de demanda? A gente pode aumentar o preço porque o preço que a pessoa paga por isso chama elasticidade de demanda, preço-demanda. Quem fez esse estudo para dizer isso? Né? Isso existe já, não é uma sensação. Isso tem número e tem como medir isso. Então, até quanto isso realmente existe, né? Então, eu sinto muita falta desse tipo de discussão quando a gente está falando de comercialização, preço e geração de renda, que no final das contas, toda essa discussão é para isso. Obrigada. Bom, obrigado, Andressa. Você falou mal dos sociólogos aqui, eu não vou levar para o pessoal.
terceira mesa promete, porque eu vejo a Lisete ali só se remoendo. O Sebrae vai estar aqui na terceira mesa também, vai poder responder alguns questionamentos que você levantou. Mas nesse momento queria passar a palavra então para a Miriam Lima, da Rede Ácida. E só um comentário em relação àquilo que você estava dizendo, da experiência da Decor, dos brindes e tal. Eu acho que uma das coisas interessantes é discutir os caminhos e por que se decidiu um percurso em vez de outro. Então a gente reuniu pessoas que, mesmo que não estejam fazendo ainda aquela que era, digamos, sua missão principal, é válida a discussão ainda assim. Mas vamos em frente, depois a gente volta para discutir essas coisas. Miriam. Bom, boa tarde a todos. Sou a Miriam, da Rede Ácida. Queria agradecer Renato, Daniel, toda a equipe, então, do Museu da Casa, esse convite. É a primeira vez que eu venho aqui falar até sobre a Ácida, então é um prazer muito grande. Bom, então vamos lá. Então a Rede Ácida ela foi fundada no Rio de Janeiro, então ela é um negócio social. Então o que a gente quer? Fazer com que o consumo seja uma ferramenta de inclusão social e econômica. Então, como que a gente faz isso? Então a gente promove a inclusão da mulher no setor produtivo. Então assim, a gente trabalha com grupos de artesãos, mas a grande maioria são mulheres. Então a nossa ideia é transformar esses grupos produtivos em negócios sustentáveis, criar essas pontes criativas entre o mercado e os produtos e a justa e a direta distribuição de renda. Então, como o Ricardo até estava falando, e mobilizar a sociedade de consumo. Eu acho que trabalhar em rede, por isso a gente fala muito, né, da rede Ácida, trabalhar em rede, então dar acesso ao mercado, conhecimento, com certeza a gente vai fortalecer a venda e esses grupos, né? Então a gente entende que tem uma responsabilidade muito grande, então, de quem está fazendo, de quem está comercializando e de quem está comprando. Por isso que a gente trabalha realmente em rede. Então, em 2006, elas foram duas cariocas que começaram com a rede no Rio de Janeiro e justamente elas começaram capacitando grupos, mas perceberam que o grande gargalo era a comercialização. Ok, se capacita, ensina, faz preço e tal, mas e depois? Como é que esses grupos sobrevivem? Quer dizer, existe uma grande necessidade em você falar, ok, as pessoas têm um talento para fazer e outras pessoas têm um talento para vender. Então eu venho da área trabalhei muitos anos no segundo setor na área de exportação, sempre na área comercial. E aí depois que eu resolvi ir para a área social, realmente me interessou muito isso. Ok, como é que eu trago essa experiência minha de segundo setor para o terceiro setor, justamente nessa área tão carente que é a comercialização? Que é isso, a gente realmente promover e ajudar e ter como fazer com que esses produtos incríveis cheguem ao mercado. De que maneira? Então, como é que funciona? Hoje a gente trabalha com 45 grupos produtivos, então a grande maioria está no Rio de Janeiro, até porque a equipe toda da raça está lá. Então, são 19 pessoas no Rio e eu aqui em São Paulo comecei faz um ano, então por enquanto eu estou sozinha, então justamente focando mais na área comercial. Então a gente mais ou menos fala de 700 artesãos, a renda deles gira, né, começando lá atrás, que era R$50, hoje já está maior do que essa, então a gente já está conseguindo chegar pelo menos a uns R$800, R$900 por mês. Então, aqui a gente traz alguns grupos, alguns números, né, então 54% nunca teve acesso a crédito, e aí trazendo algumas coisas de como são esses grupos, né, então 4% são cooperativas, 2% são microempresas, e 99% afirmam ter dificuldade de comercializar seus produtos. Então, como o Ricardo trouxe, a história por trás dos produtos. Então, quando a gente vende, o que a gente diz, então, é que as pessoas não estão comprando simplesmente um produto, que tem toda uma história por trás, de relação de pessoas, né? Que é isso que é extremamente importante. Então, como é que a gente trabalha? Elas criaram, então, em 2006, a ideia de vender produtos como se fosse Natura e Avon por meio de vendedoras. Então, com isso, criaria uma capilaridade maior. Então, você está falando de vendedoras que poderiam vender os produtos dos artesãos no Brasil inteiro. Então, a ideia foi criar um catálogo, mas aí qual era a ideia?
criar um catálogo que fosse bacana, não um catálogo que realmente trouxesse uma ideia, a história dos grupos, o que você realmente está passando para as pessoas. E as vendedoras, que a gente chama de conselheiras, para nós é a força motriz desse trabalho, porque elas realmente vão aconselhar as suas redes a comprarem esses produtos. Então você imagina quem está comprando, quem está ganhando de presente esse produto, o quanto isso se espalha. Então a gente diz que essas vendedoras, na verdade, são os catalisadores. Então, ok, você está dizendo então, que você tem um catálogo legal, que você tem produtos que são incríveis, mas que traz uma história econômica, social, de inclusão social, de meio ambiente, como ela disse de manhã, cultural. Quer dizer, você traz, todos esses produtos carregam essa história dentro deles. Então, hoje, deixa eu ver aqui. Então é isso que a gente fala, né? A história do consumo consciente. Então, porque a gente trabalha com esses grupos, 90% hoje estão no Rio de Janeiro, até pela própria condição, né, da nossa equipe estar no Rio. Mas a minha ideia, eu comecei faz um ano em São Paulo, realmente mais focada na área comercial, mas a ideia é começar a abrir grupos em São Paulo também, e pouco a pouco ir crescendo o núcleo São Paulo. E 10% em outros estados. Então a gente tem Belém, tem em Recife, Aracaju e um grupo em São Paulo por enquanto. E aí também o ambiental, porque a nossa ideia é trabalhar com produtos de reaproveitamento ou reciclagem, então todos os tecidos são doados por uma tecelaria no Rio de Janeiro. E também trabalhar com garrafa PET, Tetra Pak, com essa ideia de reciclagem também. E o econômico, porque a cadeia produtiva é feita de forma justa, quer dizer, onde todos ganham. Então a gente não se considera de maneira nenhuma um intermediário, pelo contrário. A gente então cria a rede, a gente dá acesso ao mercado. Qual é o grande diferencial disso? Em primeiro lugar, que não é feito com consignação. Então a partir do momento que a gente coloca os produtos no catálogo, 30% dos produtos já estão comprados. Então os grupos de artesão, eles já sabem exatamente quanto eles vão ganhar. Então, os catálogos saem, tem uma periodicidade a cada 3 meses. Então, quando a gente faz as compras, quer dizer, o risco é todo nosso. Então, a gente tem uma logística, e aí, a partir do momento que os produtos estão lá, começam as vendedoras, as conselheiras a venderem e os produtos serem entregues. Então, isso é super importante, esses grupos já foram capacitados com relação à formação de preços e condição de venda, então eles ganham sim o preço adequado e justo ao trabalho deles. Então são 3 linhas de ação. Então a gente tem essa que é a rede ASTA, que então, começou em 2006, que é a venda direta feita por catálogo. A Asta Corp, que também são os brindes sustentáveis, e é exatamente esse que eu acho que é muito interessante, porque você trabalha diretamente com as empresas, e qual é a nossa ideia? É realmente chegar nas empresas e falar, bom, quais são os seus resíduos, que tipos de resíduos a gente pode transformar em produtos. Agora, não só para venda de brinde, para estar concorrendo com produtos que supostamente ecológicos, que vêm da China, que a gente sabe que realmente não é isso. Nós não vamos concorrer com esse tipo de produtos. O que nós vamos fazer? Na verdade, é fazer uma parceria. Ok, você tem os resíduos, a gente então tem designers que desenvolvem produtos e esses produtos, esses resíduos voltam para a sua empresa de uma forma, ok, de brindes que podem ir para fornecedores, clientes, mas de fazer também fomentar ações internas com os seus próprios colaboradores. Então quer dizer que teve uma empresa que comprou da gente um porta-retrato de jornal. Todos os funcionários entregaram jornais e no final eles receberam um porta-retrato. Quer dizer, todo o processo foi fotografado e essas pessoas não tinham o menor conhecimento de que o jornal poderia virar um porta-retrato e bacana. Então isso traz, de novo, a gente como catalisador. Porque eu acho que isso é um grande trabalho que a gente tem que fazer. De catalisador, de informação, de produtos bacanas e de ideias diferentes. Então, esse também esse vem crescendo bastante. Então, a gente está sentindo que o trabalho das empresas tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para criar e muita parceria para fazer.
E a outra, que começou em 2010, foi o canal web, então de fazer a venda pelo site. Então, a gente também entendeu que isso era algo que poderia complementar a rede à venda direta. Então, isso também vem crescendo, a gente vem sentindo isso, apesar de ter muitas pessoas que... Eu tenho aqui em São Paulo o showroom, eu tenho os produtos, e muitas pessoas que compram, que vêm no site, querem ver como é que é o produto, querem pôr a mão. Então, as pessoas são muito visuais. Então, muitas vezes, mas eu vi lá, mas... Então, na verdade, a gente funciona também como isso, né? Então, aqui, mais ou menos para ter uma ideia, só uma foto, então, dos resíduos, dos catálogos, né? Que eu já contei, que saem a cada... São 4 catálogos por ano, mais ou menos de 90 a 100 produtos. E a gente, então, na verdade, mantém 50% dos produtos. O que está vendendo mais, continua no próximo catálogo. E, assim, a gente vai tentando incluir grupos novos e tentando fazer aí um rodízio até com esses 45 grupos, mais ou menos. Para vocês terem uma noção, a gente tem esses 45, 40 estão na fila querendo entrar e quase todo dia me liga gente querendo entrar na rede. Realmente existe uma demanda imensa de pessoas que têm essa dificuldade de comercializar, que é exatamente o que a gente faz. Então essa ideia dos resíduos, então, conforme eu estava contando para vocês, então a gente já fez parcerias com várias empresas, então fizemos com a Coca-Cola, fizemos com a Ipiranga, fizemos com a Oi no Rio de Janeiro, de transformação de uniformes. Então, quer dizer, interessante é que tudo vira coisa bacana. Então, a hora que você tem design, a hora que você tem produtos interessantes, você acessa mercado, sim. Então, não sei se pela minha experiência de área comercial, então vendedor é vendedor de qualquer coisa, né? Então, para mim, eu acredito muito nisso. Aliás, quando comecei com a Asta, até um ano, foi realmente de empreender. Então, acho que eu acredito que tem um potencial imenso, não só no Brasil, como também para fora, para exportação. Eu acho que experimentei várias coisas, então até estava conversando com a Jo, eu acho que é importante. Nesse um ano eu experimentei muita coisa, o que deu certo, o que não deu certo. Então, por exemplo, fazer bazares fora, não deu certo. Então, encher o carro de coisa, levar no lugar para vender 500, 600 reais, ai, pelo amor de Deus. Já vi que um sufoco. Então, não deu certo. E as meninas no Rio já tinham me dito que não. Eu falei, não, mas eu vou testar tudo em São Paulo. Vou testar em São Paulo para ver qual é realmente a grande diferença. Então, já vi isso. A partir do momento que eu faço o bazar no meu espaço, as pessoas que estão indo lá querem comprar. Então, dá resultado. Então, já é isso que eu vi. Outra coisa, as nossas vendedoras, as nossas vendedoras, nosso público, basicamente. Tem gente que fala assim, mas se venda por catálogo, vai ser igualzinho Natura e Avon, acessa salão e cabeleireiro, vocês vão vender um monte. Não vende. Por quê? Porque Natura e Avon, como produto, é cosmético, começa e acaba. O nosso não começa e acaba. Então, a pessoa para vender isso aqui, dá trabalho. Tem que dizer o que é o produto, de onde vem, está muito mais ligado. Primeiro, está ligado a um produto bacana, que tem um preço bacana, mas que tem uma causa por trás. Então, você não está falando de qualquer coisa. Então, também de chegar para essas pessoas e falar, não, a manicure vai lá vender. Não, ela vai vender Natura, Avon, Demilos, porque aquilo dá um giro mais rápido. Então, ela não vai sobreviver da venda disso aqui. Então, o perfil das nossas conselheiras, na verdade, está muito mais ligado a pessoas que realmente se interessam pela causa, gostam do produto e querem disseminar isso. Querem fazer com que outras pessoas conheçam, se interessem, comprem. Então, é aí que vem a história de realmente uma rede que não é a história do não, alguém vai pegar isso e vai rachar e ganhar dinheiro. Não, não é isso. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Mas tem como sim gerar renda e fazer com que condições que esses grupos comecem a melhorar. Então vocês vão perguntar, hoje a gente sabe da grande dificuldade do negócio social, que é a escala. Então, ok, então escala, como é que para nós a nossa escala está muito mais ligada a quantos grupos a gente consegue incluir e quantos produtos a gente mais consegue fazer. Então acho que mas é um trabalho assim, incrível. Eu acho que a gente tem muito para fazer, muita gente interessante que conhece e gosta do produto artesanal, valoriza isso. Agora a gente tem que sair para vender isso. A
A gente tem que sair para mostrar para as pessoas, sabe? Esse é o nosso grande trabalho. Porque os grupos, realmente, o talento deles está ali em fazer. E nosso talento é vender, então vamos atrás. Agora, muito trabalho a ser feito. Mas com certeza, acredito e tenho certeza que a gente, trabalhando em rede, com parceria, a gente vai chegar naquilo que a gente quer. Obrigada. Bom, obrigado, Miriam. Vou passar a palavra agora para Patrícia Santana, do projeto Caras do Brasil. Patrícia. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da casa. Estou nesse ramo de artesanato há 4 anos e ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer tão pertinho. Estou ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Mas, como eu costumo dizer, os dias da semana são curtos, né? A gente acaba viajando muito para conhecer os grupos e passa mesmo pouco tempo aqui em São Paulo. Bom, então o programa Caras do Brasil foi criado em 2002 com o objetivo de abrir um canal de comercialização para o pequeno produtor. Então a gente tinha muitos projetos, programas voltados para capacitação, para o desenvolvimento de pequenos grupos, formação de preço. E quando a gente chegava para visitar esses grupos, a grande dificuldade era a comercialização. Então, o Grupo Pão de Açúcar, como uma empresa que o foco é a comercialização, e com essa questão de brasileiro, de ter orgulho de ser brasileiro, o que a gente pode fazer para o pequeno produtor do Brasil? Né? Então, foi aí que começou a captar procurar grupos em várias regiões, conhecer produto, conhecer a linha de produção. Tinha que ser um pequeno produtor, não poderia ser uma indústria, uma empresa, tinha que ser ou artesão, ou a cooperativa, ou a associação. Esse é o público que o programa Caras do Brasil procura. A linha de produtos é composta de alimentos e objetos de decoração. Esse objeto de decoração, basicamente, é artesanal, né? Então, a gente precisa de um utilitário, coisas para casa. Não é um artesanato de decoração, porque hoje a gente está dentro do supermercado. Eu não sei aqui quem já viu uma gôndola do Caras do Brasil, quem já viu o produto na loja. A gente está no supermercado, tem uma ponta de gôndola de frente para o check-out, e o cliente passa por ali na hora que ele está terminando a compra e tem a oportunidade de encontrar um produto utilitário ali. A gente não consegue ter produtos de tamanho maior ou com valor agregado maior, porque a gente está concorrendo com o básico, com o alimento, que é aquilo que o consumidor entra numa loja do Pão de Açúcar para procurar. E quando a gente fala dessa linha de alimentos que a gente tem no Caras, são alimentos regionais. Então, eu tenho o mel dos índios do Xingu, eu tenho a castanha de baru, que é lá do Cerrado. São alimentos muito específicos que estão dentro dessa linha do programa. Todos de pequenas organizações de todas as regiões do país. Objetivos, então, do Caras do Brasil é fortalecer a percepção do Pão de Açúcar como uma empresa socialmente responsável, através do desenvolvimento local e do consumo consciente. Porque, além de... A gente não está simplesmente comprando um produto e colocando na prateleira. Tem todo um diferencial de tratamento para esse produtor, para esse fornecedor. Daqui a pouco eu falo um pouquinho de como são esses diferenciais. Além disso, oferecer aos clientes do grupo produtos sustentáveis e contribuir para o desenvolvimento das organizações fornecedoras. Nossa proposta de valor é abrir um canal de comercialização para esse pequeno produtor, contribuir para a geração de renda dessas comunidades, incentivar a fixação das pessoas no seu local de origem. É, sim, possível permanecer no seu local de origem. Se tem uma produção naquela região, o que a gente consegue fazer para fortalecer isso? Estimular o consumo consciente, promover a inclusão social, vender produtos com valor socioambiental agregado, eliminar o atravessador. Todo a nossa compra, a nossa negociação é direta com o grupo produtivo ou com o artesão. Em alguns casos que eles têm uma dificuldade maior, principalmente de logística,
aí a gente conta com alguns apoios locais, mas a gente não chama de atravessador, é sim um facilitador. No caso da Artsol também, que a gente já teve uma parceria aí por alguns anos. O programa foi lançado em 2002, mas a comercialização começou em 2003, com 5 lojas do Pão de Açúcar. Fechamos o ano passado com 90 lojas e hoje já estamos em 98 lojas. Até o final do ano, a gente deve estar em 150 pontos de venda. Quando a gente fala loja, é o espaço do Caras do Brasil dentro da loja do Pão de Açúcar. A venda lá em 2003 foi de 168 mil e em 2012 a gente fechou o ano com 3.350.000. Essa apresentação não está atualizada. Quando a gente chega para conhecer um grupo, então, qual é o caminho de entrada para o Caras do Brasil? A gente tem um site que é permanente de cadastro de fornecedor. E a gente recebe quase que diariamente um contato novo. Então, ele pode ser a porta de entrada via site, quero ser um fornecedor, se cadastra, essa ficha vem direto para mim, eu faço uma primeira avaliação, depois a gente discute internamente e dá um retorno para esse interessado. Uma outra porta de entrada são as feiras, eventos, rodadas de negócios, que a gente sempre está participando também. Ou indicação de alguém que já é fornecedor e conhecer um outro que acha que é interessante, também indica para a gente. Bom, o contrato com esse produtor, que a gente acaba chamando de fornecedor, porque é isso que a gente se torna, né? Ele é diferenciado. Então, o contrato é o mesmo contrato que um outro fornecedor do grupo preenche com alguns diferenciais. O prazo de entrega de pagamento são 10 dias, então entregou a mercadoria no nosso depósito, em 10 dias depois a gente faz o pagamento para esse produtor. A forma de pagamento é via depósito bancário, então a gente não trabalha com consignação, não trabalha com adiantamento, porque no artesanato muitos pedem um adiantamento, mas a gente não consegue trabalhar dessa forma. Entregou a mercadoria, 10 dias depois o valor está na conta. Não há desconto de contrato. Isso é muito diferente falando em grandes empresas como o Grupo Pão de Açúcar. Então, todo fornecedor do grupo tem uma questão contratual, ele paga para entregar, ele paga bonificação, tem alguns termos que eles pagam. No caso do Caras do Brasil, eles são isentos de todas as despesas. O volume. Então, a gente compra aquilo que é possível comercializar. Então, eu tenho uma artesã, que é artesã individual, a dona Doraci, ela consegue produzir 60 cestas no mês, em jornal. Eu compro 40 cestas da dona Doraci. As outras cestas ela tem outros clientes. Eu não posso comprar 100% da produção dela. Senão eu acabo sendo exclusivo. E essa não é a proposta do Caras do Brasil. Ela tem que fornecer para mim, mas ela tem que ter outros caminhos de comercialização também. Outros grupos produzem 500 peças, 1.000 peças, tudo de acordo com a capacidade produtiva e também de acordo com onde eu vou distribuir. Eu estou presente hoje em 98 lojas. Mas tem alguns fornecedores que estão presentes com o produto dele apenas em 10 lojas. Mas depende muito da capacidade produtiva. Então, quando a gente chega numa rodada de negócio, senta para conversar com o produtor, fala que é pão de açúcar, já imagina que tem que ser uma produção em larga escala, e não é assim. O programa Caras do Brasil trabalha exatamente com o pequeno produtor, com aquele que está em desenvolvimento, com aquele que tem uma capacidade de produção que não é tão grande. A gente consegue trabalhar com aquele que produz 10 peças e também com aquele que produz 1.000 peças. Depende do produto, da qualidade, tem uma série de questões que a gente avalia junto com esse artesão. O nosso grande problema, que é um dificultador no início da nossa negociação, é a questão de logística. Hoje, se o fornecedor consegue entregar no depósito de São Paulo, eu consigo distribuir via Brasil. Então, todas as lojas do Pão de Açúcar recebem o produto. Agora, tem alguns depósitos do grupo regionalizados, Brasília, Recife, alguns fornecedores conseguem entregar só nessas regiões. Então, esses produtos ficam limitados a essas regiões. Mas é interessante também porque o volume é pequeno, então eu tenho um fornecedor de Recife que consegue me entregar 2 caixas no mês. Então, essa caixa fica em Recife mesmo e eu distribuo nas lojas de Recife. Tudo depende muito do produtor, do produto e da quantidade que é comercializada. Passo a passo para ser um fornecedor, então ele faz a inscrição, que pode ser via site, que pode ser presencialmente. A gente faz uma avaliação de elegibilidade, onde a gente avalia os critérios, os aspectos ambientais da produção.
econômicos, sociais e de conformidade legal. Quando a gente fala de alimento, o mel, por exemplo, ele precisa ter o CIF para ser comercializado. Então, isso entra na conformidade legal. Todos os grupos, a gente faz uma avaliação de elegibilidade. Tem uma empresa que a gente contrata, que visita o grupo para realmente poder garantir tudo aquilo que eu falei que são os valores do programa, eliminar o atravessador, não ter trabalho escravo infantil, se isso realmente está acontecendo. A gente está fazendo isso a cada 2 anos, a gente já está no 3º ano que a gente voltou a fazer essas visitas monitoradas. Isso também dá uma condição para a gente de segurança, né? Porque eu estou lá no mercado, eu tenho um tag do produto, amarradinho no produto, dizendo que aquilo é um produto que o Grupo Pão de Açúcar está validando, está dizendo para o consumidor que é um produto de manejo sustentável, que não agride o meio ambiente. Então, eu preciso garantir isso. Então, eu tenho uma empresa terceira contratada que faz essa visita, faz a avaliação e me garante que tudo isso está sendo atendido. A gente tem o cadastro, então, da organização, tem o contrato, cadastro o produto, tem o pedido e a entrega que acontece no nosso CD aqui em São Paulo. Requisitos obrigatórios. Precisa ter um rótulo, uma etiqueta. A etiqueta do Caras do Brasil a gente fornece para o produtor, então ele não precisa confeccionar essa etiqueta, a gente envia para ele. Ele precisa ter um código de barras. Esse código de barras é regulamentado pela GS1. A embalagem é uma embalagem que vai proteger o produto. Eu tenho hoje cerâmica da Serra da Capivara. Ela chega inteira para mim, ela sai lá do Piauí, de São Raimundo Nonato, vem de caminhão e chega inteira. Então, a embalagem realmente protege o produto. Tem uma caixa de embarque, porque a hora que ela vai entregar no CD, eu recebo sempre em caixas, independente do produto. Tem caixas com 5 unidades, tem caixa com 60 unidades, tudo depende do produto. E essa caixa é distribuída para a loja. Então, a loja também, porque chega no CD, do CD vai para a loja. Não é uma entrega direta, até por conta da nossa distribuição. Estamos já... O ano passado a gente completou 10 anos, né? O programa Caras do Brasil fez 10 anos. Convidamos alguns dos nossos fornecedores para vir até São Paulo, onde a gente fez uma reunião. E dali a gente discutiu coisas para o crescimento do programa. Então, quais são as expectativas futuras do programa? Né? Dobrar o número de fornecedores, hoje são 64 grupos produtivos. Iniciar o e-commerce, a gente iniciou, tem alguns produtos que estão no delivery do Pão de Açúcar e também no online do Extra. Alguns itens já estão sendo comercializados nesses 2 canais de comercialização do grupo. Lançar um programa online de capacitação, onde, basicamente, aquilo que a gente já indica onde ele pode fazer vai estar concentrado no site do programa. Então, tem lá o site Caras do Brasil, dúvidas, ele vai ter esse espaço onde ele vai poder sanar algumas dúvidas voltadas para o programa e para o empreendedorismo também. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo Instituto do Grupo e vai estar, provavelmente, no final do ano que a gente vai conseguir lançar. E um grande desafio é estar presente em todas as lojas do grupo, em seus diversos formatos, até 2014. Então, desde que o programa foi criado em 2002, ele só está presente no Pão de Açúcar, na bandeira Pão de Açúcar. Mas a gente tem aí um desafio de ir para o Extra, de ir para Casas Bahia. De que forma eu vou para a Bahia? Ainda não sei. De que forma eu vou para o Ponto Frio? Talvez com peças maiores, peças de decoração, que hoje não cabem no Pão de Açúcar. Mas Bahia e Ponto Frio tem uma outra linha. Então, tudo isso está sendo estudado. Tá? Então, até 2014, a gente tem que estar com outros formatos desenhados. O programa Caras do Brasil ele é a materialização do compromisso do grupo, né, com o país, quando a gente fala do que a gente trabalha com o consumidor, com os acionistas, com os colaboradores, com a sociedade, com a comunidade, com o governo. A gente assinou, há 2 anos atrás, um termo junto ao governo federal, no Plano Brasil Sem Miséria, onde eles indicam para a gente grupos voltados para a agricultura familiar, e a gente avalia esses grupos e cadastra no programa. Então, esse é um acordo que ele anda um pouco devagar, mas ele vem acontecendo. Eu tenho um vídeo são 3 minutos, eu queria passar para vocês, porque além de falar, eu acho que quando a gente vê o produtor falando, talvez as coisas fiquem mais claras. Atualmente, muito se fala sobre sustentabilidade, consumo consciente, responsabilidade social, estímulo ao empreendedorismo,
o Grupo Pão de Açúcar foi muito além das palavras. Decidiu participar de uma mudança real, que traz benefícios claros para todos os envolvidos. Um programa capaz de unir, valorizar e criar elos entre pessoas de todos os cantos do nosso país. Um programa com a nossa cara, com as múltiplas caras do Brasil. Desde 2002, as lojas Pão de Açúcar são um canal de integração e inclusão social. Um canal de venda para produtos sustentáveis, produzidos por pequenos fornecedores. Estes produtos fazem uma verdadeira jornada das mais diversas regiões do Brasil para chegar até você. Quando você avalia o Caras Brasil dentro de um grande varejista como é o Pão de Açúcar, você percebe que cada ponto daquilo que existe da relação entre varejista e fornecedor foi pensado para justamente facilitar a entrada de pequenos produtores num grande varejista. Um incentivo ao comércio ético e solidário e ao consumo consciente de produtos com valor socioambiental agregado. Uma real inovação em sustentabilidade. Contribui para a geração de renda e favorece o desenvolvimento de muitas comunidades. Cria oportunidades de um trabalho digno que repudia qualquer forma de discriminação ou exploração. A partir das vendas contínuas para o Cara do Brasil, nos organizamos, conseguimos ampliar nossa capacidade de produção, contratamos mais pessoas, investimos em equipamento e na melhoria da mão de obra. Traz crescimento e qualificação profissional. E incentiva a fixação das pessoas nos locais de origem. Caras do Brasil é inclusão, solidariedade e toda a riqueza da nossa cultura produzida nos 4 cantos do país. Estimula e valoriza o talento da nossa gente, que é nosso bem mais sustentável. 10 anos de um programa socialmente responsável com a cara do Brasil. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigada. Se tiverem perguntas, a hora que abrir, estou à disposição. Bom, vamos seguindo então, passando a palavra para o Jacques Dairo. Você... Pronto, vem aqui no meu lugar, aí você já... Não, sai. Preparei uma apresentação bem simples, mas acho que resumo aqui de todo mundo. Acho que a mensagem maior é que não tem muita mágica, né? A gente tem que trabalhar e tentar vender os produtos da maneira que a gente acha melhor, né? Acho que pela minha experiência de internet, eu queria voltar um pouquinho antes da discussão de internet, fazer um parênteses aqui, aproveitar a discussão que colocou na mesa. Acho que a mensagem aqui de venda do artesanato não é muito diferente da venda no varejo em geral, né? Se a gente for conversar hoje com qualquer varejista, seja ele numa loja 25 de março, seja ele numa loja na Santa Efigênia, ou seja ele em qualquer lugar, acho que a dificuldade é a mesma, né? A gente tem hoje uma competição muito grande com o produto internacional, temos várias formas de consumo, tem uma internet aqui que disponibiliza o acesso de qualquer produto em qualquer lugar, então é uma mesma dificuldade, né? Então acho que trazer uma discussão para o artesanato como se fosse algo específico, eu acho que é pequeno. Acho que a gente pode discutir, se a gente colocasse aqui na mesa
colocar assim, como público varejista, pequenos varejistas de São Paulo e aqui na mesa diversos meios de comercialização. Acho que a discussão caminharia para o mesmo sentido, né? Como é difícil vender, como é difícil concorrer com produto importado, como o nível de exigência do consumidor aumentou, como a internet vem para aumentar a competitividade em relação a preço e acesso, e enfim. Então acho que essa é a minha, se eu pudesse resumir aqui, dar um pouco do que eu penso, não tem mágica, tá difícil para todo mundo, e aí a gente trabalha para ganhar o pão nosso de cada dia, vendendo almoço para comprar a janta. Mas eu acho que é um desafio gostoso. Bom, a internet é uma realidade, então a minha ideia aqui é dar alguns números da internet e um pouco da minha percepção. Antes disso, só contar um pouquinho da história do Wairu, resumidamente, não vou nem entrar em detalhes. A gente faz parte de um grupo de internet chamado Rocket Internet. Rocket Internet é um dos maiores grupos de internet no mundo. Aqui no Brasil, os sites mais famosos da Rocket é o Groupon, da FIT e alguns outros sites. Nosso Wairu a peculiaridade do Wairu é que é uma plataforma 100% nacional, desenvolvida internamente por mim, pelo Fábio, meu sócio, junto com desenvolvedores do grupo. É uma ideia nacional, desenvolvida por nós também. É um pouco da ideia de ajudar os pequenos empreendedores, né? Então eu e o Fábio, meu sócio, nós dois trabalhamos na Endeavor durante algum tempo. Nós dois temos uma linha de negócios sociais, então a gente quis trazer para um grupo grande, agressivo e de internet do mundo, de alguma coisa que fazia sentido, de impacto social e que pudesse ajudar empreendedores. Então hoje o Wairu é um shopping virtual e conta com quase 15 mil lojas já vendendo seus produtos dentro do site, mais de 200 mil produtos, temos quase 2 milhões de visitas por mês, enfim. Então, internet é um ótimo canal, e na minha opinião ele é um mal necessário, vamos dizer assim. A gente ouve demais aí sobre internet, competição, e, enfim, eu acho que a gente tem que parar de discutir isso, é um fato, então a gente tem que saber conviver, né? Eu trouxe alguns números de 2012 só para vocês entenderem um pouco da dimensão. Movimentou na internet 22 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de 20%. Não vai ser muito diferente esse ano esse crescimento. Acho que a gente está falando aqui, desculpa, de 66 milhões de pedidos, mais um crescimento de 24%. E são 42 milhões de compradores na internet. Mas o número mais legal aqui é que, ano passado, 10 milhões de pessoas a mais compraram na internet. Então, se a gente está falando de 42 milhões, a gente está falando de um crescimento bem interessante de novos compradores. Então, é mais uma informação aqui para dar força ao peso de que a internet é uma realidade. Mas, como eu falei, não é mágico, né? Então, todo mundo fala assim para mim, né? Eu não preciso vender no Wairu. Eu acabei de abrir uma lojinha, um site de um parceiro, e agora eu estou em uma loja na internet e eu vou vender. Mas eu acho que a mensagem que eu falo para as pessoas é: um site sem investimento em marketing é que nem uma loja de rua com a porta fechada. Então aqui hoje não vai entrar ninguém para comprar. A gente sabe que está fechado, ninguém vai entrar. A mesma coisa, né? Eu coloquei a minha loja na internet. Bom, são 42 milhões de pessoas, alguma delas vai passar. Não vai passar na tua loja. Talvez vai comprar a sua amiga, a sua vizinha, vai comprar talvez os seus familiares, seu sobrinho, a sua filha, enfim, alguém ali porque conheceu o teu site, ou alguém que você encontrou, etc. Mas se a gente está em São Paulo, ninguém da Bahia vai comprar na minha loja se eu não fizer uma ação de marketing para essa loja. Mas eu não tenho dinheiro. Mas nem de marketing aqui, não necessariamente investimento em marketing implica em investimento em dinheiro. Investimento em tempo é uma alternativa, como criar um Facebook, criar um blog, fazer uma ação com alguma parceria com alguém, montar uma loja no Wairu. São coisas que fazem sentido dentro de uma estratégia de crescimento, né? Então, eu acho que é uma primeira mensagem aqui. Então, a primeira coisa que eu falo, que todo mundo fala, já respondendo aqui, provavelmente não vai ser uma pergunta que vocês vão me fazer ou fazer para vocês mesmos, mas eu tenho uma loja já na internet, eu já tenho meu site. Eu fui lá na, sei lá qual plataforma aqui, sites prontos, paguei
R$ 25 por mês e agora eu vendo pela internet. Eu não acho que é só isso que funciona, eu acho que essa é mais uma alternativa dentro das diversas alternativas que a internet nos proporciona. Então, o que eu preciso? De uma maneira bem simples aqui, eu fiz 5 bolinhas bem feias aqui, desculpa pela minha dificuldade artística. Tem um monte de artistas aqui, deve estar me xingando. Então, as 5 bolinhas são as seguintes. Então, são parceiros, qualidade, produto, comunidade e atendimento. Eu vou destrinchar elas de uma maneira uma individualmente para a gente poder ter um pouco mais de noção do que eu estou falando, tá? Produto. Então, a gente falou aqui de produto diversas vezes aqui. Então, primeira coisa é ter interesse no produto, né? Então, eu criei um produto maravilhoso que é lindo, mas ninguém quer comprar. Então, primeiro precisa ver se tem interesse no produto. Segunda coisa é qual o preço ideal. Hoje em dia, a gente discutiu o preço aqui, né? Tem a percepção de valor, etc. Mas a ideia do preço ideal é um pouco da linha de que está disponível no mercado e ver se eu atendo a expectativa, né? Então, a terceira coisa é se eu atendo a expectativa do meu cliente, se eu tenho um produto que faz sentido, né? E coisas importantes para qualquer produto, acho que não vou entrar nessa discussão aqui, é um ótimo acabamento e uma boa apresentação. Só vou pegar a última linha aqui, boa apresentação, que é a questão da boa apresentação na internet. Eu acho que um pouco do que a Miriam falou de pegar o produto, eu acho que tem essa visão, essa vontade de pegar o produto, mas eu acho que isso vai diminuir cada vez mais ao longo do tempo, tá? Então, a ideia de pegar o produto, ela é importante para o consumidor, mas com o crescimento da internet, a cultura da internet, essa necessidade de pegar o produto vai diminuir. Vi de Estados Unidos aí que todo mundo compra pela Amazon, pela internet, todos os minutos, por um clique, já tem o cartão de crédito, já está cadastrado na conta do celular, e aí ele entra numa loja, gira a cópia do código de barra, aperta comprar, e, enfim, ou vai em qualquer lugar e compra. Então, essa ideia do pegar o produto, acho que vai diminuir, essa necessidade vai ser cada vez menor, tá? Então, eu acho que a ideia aqui de boa apresentação, só para terminar esse ponto aqui de produto, é tirar uma boa foto, ter um bom descritivo de produto. Eu acho que isso resolve. O Airu hoje vende produtos de R$10, produtos de R$2.000. Eu vendo aliança, eu vendo produtos de R$50. Então, assim, tem todos os tipos de produto ali, né? Hoje em dia, na internet, a média de preço de um produto na internet é R$300. Então, eu acho que para tomar uma decisão de comprar 300, eu, por exemplo, para gastar R$300, eu tenho que me sentir seguro do que eu estou fazendo. E se eu compro na internet, em média, R$300, a questão do pegar, de sentir o produto, eu acho que ela está diminuindo, está se diluindo nas outras ferramentas que a gente tem de, caso o produto venha de qualidade ruim, a gente tem como reclamar, a gente tem o direito do consumidor agora sendo expandido para a internet de maneira mais formalizada. Os sites sempre tiveram que seguir o Código de Defesa do Consumidor, só que agora formalmente foi aprovada a lei, então acaba um pouco esse medo de comprar pela internet, né? Eu acho que dificuldades todo mundo tem um Reclame Aqui que tem um monte de reclamação, enfim, tem um monte de maneiras, mas em qualquer comércio, reclamações e insatisfações existem. Tá? Então, a qualidade, né? Então, muito importante a questão da qualidade. Então, a gente falou aqui um pouco de competição com diversos canais, né? Então, eu acho um pouquinho, seria um pouco, acho que alguém falou aqui na mesa, é um pouco ingênuo da nossa parte imaginar que eu não concorro com ninguém ou que eu tenho uma exclusividade, acho que não, né? Como acho que foi colocado aqui, a ideia de que a gente concorre com todo mundo na internet. Eu estou com o meu produto na internet, eu sou comparável com qualquer um. Mas a minha pulseira é única. Tudo bem, mas é pulseira. Então, se você tem uma pulseira, você está sendo concorrendo com outras pulseiras. E a ocasião de compra de pulseiras é para presentear alguém ou para presentear a si mesmo. Ao menos que sua pulseira fosse uma pulseira Pandora que está na moda, ou se o colar é um maxi colar da moda que é a cor super legal, que você compra naquela hora, você vai estar competindo com outras pessoas de qualquer jeito. É a pulseira que ele vai poder comprar na Dafit, ou na Submarina, ou na Nova, ou nos grupos desse aí. Então, é a mesma competição. Então, tem uma boa apresentação, tem uma qualidade, porque saiba que você está competindo com todo mundo, né? Atendimento. Acho que esse é o ponto mais crucial do processo. O lado bom e o lado ruim da internet, né? Então, você tem uma questão, a minha questão da internet, que é uma teoria minha, né? Que quanto mais longe o consumidor está do produto, mais inseguro ele está, e por isso ele necessita de mais interações. Então, ele tem muitas dúvidas, ele tem muitas perguntas, ele tem muito medo. Então, na internet, você tem que estar respondendo muitas perguntas, você tem muitas dúvidas pela compra, então você vai ter que ter um atendimento muito bom, né? Então, a pessoa comprou na internet, ela ainda acha que
ela comprou na internet hoje, o produto vai chegar amanhã. Alguns sites isso é possível. No Airu, quando o produto não é meu, ele demora tem produtos que demoram 45 dias, até 2 meses para chegar. Então ela compra o produto e todo dia ela vai ficar mandando mensagem para saber se o produto chegou. Né? Então você todo dia tem que responder essa pessoa. Você não pode falar, olha senhora, já disse para você ontem que o produto chega daqui 2 meses. Você não pode fazer isso. Né? Você vai tentar falar de uma maneira educada, mas eu posso garantir para vocês que algumas pessoas não entendem. Então você tem que ter super simpático, tem um atendimento muito bom. É uma das áreas mais importantes no Airu hoje é a questão do atendimento. É um time muito forte lá que a gente tem, que responde todos os tipos de pergunta. Eu, Airu, não tenho o estoque, não tenho o produto, mas mesmo assim eu tenho um time que responde perguntas dos lojistas, né, que acaba caindo na gente. Então acho que o atendimento tem que ser algo muito forte e muito importante. Né? Então somente um atendimento rápido, detalhista e paciente dá segurança para o consumidor. Né? Todo tipo de pergunta vem, desde tipo, eu gostei muito dessa blusinha, mas eu não sei se cabe em mim. Ou esse vaso rosa fica bonito na minha sala que tem parede verde. Tipo, são tipo de perguntas que acontecem e a gente tem que responder, né? O Airu não responde, mas são perguntas que me veio à cabeça aqui, mas eu tenho certeza absoluta que fazem para qualquer tipo de lojista, tá? Eu posso contar umas outras, mas depois a gente faz uma sessão de perguntas engraçadas na internet. Então, uma coisa muito importante é a questão da comunidade. Então, essa ideia de investimento em marketing que eu falei para vocês é um pouco disso, não é necessariamente dinheiro. Então, poxa, faz um blog legal, com conteúdo relevante, põe um Facebook seu, tem um Twitter. Então, quanto mais pessoas estiverem falando de você, estiverem conhecendo o seu produto, sua marca, mais você consegue vender seu produto. Então, blog é uma ferramenta muito forte, porque você põe um conteúdo relevante aqui, as pessoas começam a seguir você começa a seguir, tem um ambiente bacana de blogueiras ali, que não aquelas blogueiras hoje em dia que só conversam com você se você pagar 10 mil reais para ela ir no evento ou para ela colocar um banner, essas coisas. Estou falando de blogueiras jovens, pessoas que estão começando, que quer trocar informação, quer fazer uma comunidade, tem coisas legais para contar. Então, essas pessoas... É muito legal esse ambiente, o Airu tem 2 blogs, né? Então a gente vê esse ambiente muito legal de pessoas querendo ajudar, querendo divulgar, querendo pegar seu conteúdo e usar, ou querendo te falar de você, enfim, é um negócio bem bacana. Então, utiliza a comunidade, né? A gente pode começar com o Facebook, por exemplo, com as pessoas que são da nossa comunidade, do nosso meio, então com seus amigos, pondo a foto do produto, depois você começa a chamar mais pessoas, abre um Facebook para a tua loja e por aí vai. Então acho que é uma força bem importante, né? E, por último, a questão do parceiro. Né? A ideia do parceiro aqui é que eu coloquei essa foto, a ideia de várias pessoas puxando você para vender pela internet. Né? Um pouco da ideia de um cabo de força aqui com um monte de pessoas. Né? Então, a ideia de um parceiro que venda, que divulgue, que dê segurança. Então, um pouco nesse sentido. Né? Parcerias que te ajudem nesse processo. Eu falei parceiros aqui na internet, mas acho que temos aqui bons parceiros aqui na mesa que podem ajudar vocês a venderem, etc. Né? O Airu é uma ferramenta, né? O Airu é um shopping onde milhares de lojas vendem e é uma alternativa, mas eu posso ficar aqui falando de vários outros tipos de alternativa no processo. Né? Só para terminar, eu vou falar um pouquinho do Airu, só alternativas bem rápido, mas antes disso, só para amarrar o processo. Aí a pergunta que sempre vem, né, quando eu falo, então tem multicanais aqui, né? Aí eu fico pensando vocês no lugar de vocês, né? Estou me colocando no lugar de vocês, né? Mas eu faço, sei lá, uma bolsa que não repete, ou uma bolsa que eu tenho dificuldade de produção, então eu não tenho como atender todos os canais, né? Então eu tenho que, agora já que você está me dizendo que eu tenho que vender na internet, tenho que vender no Pão de Açúcar, tenho que vender na Asta, tenho que vender em todos os lugares, como é que eu faço? Né? Acho que um pouco da linha de o que dá mais margem, o que dá mais dinheiro, não tem muito segredo assim, né? Então eu tentaria, se eu fosse vocês, testar os canais, entender quais são os canais, tentar de alguma forma enxergar qual canal que faz mais sentido, ou se todos os canais fazem sentido, que bom, você tem um produto ótimo e você vai crescer e você vai ter muito sucesso. E tentar explorar esses canais da melhor maneira possível e ver quais desses canais são mais interessantes. Né? A única peculiaridade da internet e também da internet como um todo é que não necessariamente você precisa ter o produto no estoque. Né? Você pode ter o produto, colocar um prazo de entrega, vamos supor que demore uma semana para fazer aquele produto, coloca um prazo de entrega de 10 dias, e aí você receber um pedido, você tem 10 dias para produzir, o que faz com que você não precisa empatar estoque e etc. Essa é a única uma diferença da internet dos outros canais. Né? Então, rapidinho só, falar um pouco do Airu. A gente é uma comunidade de pequenos empreendedores. Por que eu acho que vale a pena ter uma loja no Airu? Principalmente
porque não custa nada, só custa para vender, a gente cobra uma comissão pelas vendas, mas basicamente a gente tem uma equipe de especialistas de marketing, a gente está por trás de um grupo forte de internet, a gente tem crescido muito rápido e tem assumido posições importantes no mercado, e a questão da gente estar 100% comprometido com o resultado, porque a gente trabalha no modelo de comissionamento. Então, se vendeu, a gente vai cobrar uma comissão, se não vendeu, você tem uma loja, mais uma loja para vender pela internet, mais um canal de venda e etc. Enfim, o grupo do Airu faz parte do grupo Rocket, coloquei alguns parceiros aqui, Mobile, Tricai, Canui, Windu, Glossbox, Afit, Groupon, são alguns. A gente está falando aí de alguns milhões de dólares de investimento já no mundo. A gente hoje não cobra comissão para ter uma loja, não cobra tarifa para ter uma loja, cobra só uma comissão de 15% pelas vendas que a gente faz. Como eu falei, a gente está 100% comprometido com o resultado, ou seja, a gente ganha uma comissão, então a gente investe em marketing, porque a gente sabe que se a gente investir, a gente vende, a gente só ganha se a gente vende. A gente tem um parceiro de pagamentos que é o Moip, que faz o controle de fraudes, etc. Então tem um processo de segurança ali muito legal no Airu, que faz com que a venda seja avaliada antes, para a gente não ter aqueles riscos todos que a gente conhece na internet, em qualquer lugar, né? Cartão roubado, fraude, essas coisas todas. E é muito simples, cadastra uma loja, põe o seu produto, recebeu o pedido, põe no correio, e depois de 2 dias no boleto bancário o dinheiro está na conta mãe para você retirar, no cartão de crédito são 14 dias. Então, qual que é a motivação? Um pouquinho na nossa motivação a gente acha que existe um mercado aí de pequenos empreendedores compostos por designers, artesãos, criativos em geral, que querem viver da sua profissão, querem ter seu trabalho reconhecido, e o Airu é um ótimo canal dentro desse processo. É um pouco do que eu estava querendo falar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Jax. Eu acho que, como a gente está um pouquinho atrasado, porque essa mesa era maior, acho que a gente pode fazer uma rodada só de perguntas e aí aproveitar para fazer tudo de uma vez, depois eles fazem as considerações finais. Alguém quer colocar alguma coisa? Queria perguntar para a Patrícia, né, da Pão de Açúcar. Eu queria perguntar como é que vocês fazem a precificação, se vocês seguem a mesma linha de porcentagem que se coloca em produtos comuns do Pão de Açúcar, ou se existe um diferencial nisso. Vamos fazer aí no fundo, aí a gente traz aqui para frente em seguida. Eu queria saber como é que vocês trabalham com a questão da nota fiscal com os artesãos. Se eles emitem nota fiscal para vocês e vocês emitem nota na venda para o cliente final, vocês emitem nota fiscal como lojista, como que é a relação disso? Olá, boa tarde. Eu queria saber de vocês, assim, de todos, uma preocupação que eu acho que é de todo mundo, mas principalmente do mercado de moda, porque eu trabalho intimamente com o mercado de moda e com o artesanato também, e com a sustentabilidade principalmente, a questão da estética, a questão do... Porque se a gente pensa que um produto a gente compra ou porque a gente precisa mesmo, ou porque a gente quer, não tem outra motivação. Então, se você precisa, ele precisa ser funcional, ele precisa servir para alguma coisa, né? No Brasil, a gente tem diferentes classes sociais, assim. Então, e eu sinto muito nos portais de artesanato, até estou abrindo uma lojinha, estou vendo em qual, mas eu vou abrir a minha própria para entender isso também como uma artesã. Eu queria ver se vocês sentem do consumidor final uma necessidade que eu vejo do mercado de moda de um produto de valor agregado maior, de estética maior, de qualidade maior, que possa, quem sabe, concorrer sim com um produto nacional e não com o Made in China ou com alguma coisa do gênero. Eu queria entender aonde fica o papel do design ligado ao consumo, porque a gente está falando de produtos que estão legitimamente ligados a um mercado que se chama moda, assim, lifestyle, né? Ele é para decoração, moda, né? Vocês me corrigem se eu estiver errada, mas é um mercado que atende pessoas que se vestem, usam, comem. Então, eu queria entender um pouco onde fica isso tudo, porque eu de fora eu não vejo muito isso claro. Sim, eu vejo sempre vi uma distância
Por isso que essas peças artesanais elas não conseguem chegar perto, por exemplo, do mercado de moda. Queria saber de vocês um pouco sobre isso. Obrigada. Mais alguém para cá? Se não tem ali no ponto. Eu queria saber, agora não sei de quem, a questão do correio, do transporte. Quem paga essa conta? Eu acho que a gente pode já passar aqui para as respostas. Quer? Então, mais uma pergunta aqui na frente. Eu queria saber sobre resultados concretos de geração de renda para as comunidades. Eu acho que a gente tem que falar dessas questões. Assim, não sei se o Pão de Açúcar tem, porque assim, acho que a Miriam falou, né? R$500. Depois você responde, mas assim, é por grupo, é por mês, é por ano, enfim, né? Acho importante. Podemos passar para as respostas? Alguém mais fazer algum comentário? Então, acho que a gente pode seguir a mesma ordem que a gente começou. Então, Ricardo, se quiser fazer as primeiras considerações. Bom, nota fiscal sempre é um problema no artesanato. A partir de recentemente, quando o governo federal fez o MEI, o empreendedor individual, muitos artesãos estão se cadastrando e conseguem emitir nota sem nenhum tipo de imposto, nenhum custo. Então essa é uma alternativa que o cara pode faturar até R$5 mil. Mais perto do microfone. Tá. Então, nota fiscal, ela tem sido suprida pelo MEI, e quando isso não acontece, muitos estados têm notas fiscais que são tiradas da Secretaria da Fazenda, também não pagam imposto, algumas em prefeituras, enfim. E quando não tem nota, eu faço nota de entrada no meu negócio. Eu não vendo nada sem nota, por uma questão de conceito, e eu não posso vender uma coisa que eu não tive entrada. Então eu faço nota fiscal de entrada, a legislação permite que você faça isso também, isso dá cobertura aos produtos que entram na loja. Em relação à questão estética, eu não trabalho com moda, mas estética não é só para moda, estética é para tudo. O consumidor sempre vai comprar o que ele acha que é bonito dentro do gosto dele e vai comprar as coisas que ele entende que os atributos estão certos. Design, preço, embalagem, né? Ele entra numa loja, ele tem uma gama de produtos para escolher, ele escolhe determinado produto, ele acha que aquele produto é o que se adequa a ele. A concorrência do artesanato é praticamente com tudo. Eu não tenho nenhum item na loja que seja de primeira necessidade. Eu só vendo coisa supérflua. Ninguém vai morrer, não vai acontecer nada se não comprar. Mas quando você vai dar um presente para o seu namorado, para a sua esposa, para a sua sogra, você pode dar um celular, você pode dar um sapato, você pode dar um produto artesanal feito por um brasileiro, um produto que atrás dele tem um conceito, atrás dele tem uma história. Eu acho que é isso, esse é o apelo. Quer dizer, ele vai comprar porque é bonito. A gente tinha assim, no começo, a gente chamava o projeto Terra Comércio Solidário. Depois a gente tirou o comércio solidário do nome, porque a gente percebeu que algumas pessoas entravam na loja e saíam se sentindo culpadas porque não compraram. Aí não volta mais. Mas é verdade, tinha assim, esse tipo de sentimento. Fala, puxa, não ajudei os coitadinhos. A gente, assim, eu abomino a história que o cara comprou porque é coitadinho. Tem que comprar porque é bonito, porque está com o preço certo, porque tem a cara correta, porque precisa, porque vai presentear, porque gostou. Até pode ajudar, mas esse tem que ser uma coisa que o produto leva adicionalmente, não é o fator de decisão de compra. Questão de correio, não acho que não se aplica a minha precificação do Pão de Açúcar também. Bom, se resolve a questão de geração de renda, assim,
como eu falei, o nosso foco é no consumidor. Tem um monte de gente trabalhando daqui para trás, junto ao produtor. Mas, para mim, não tem outra. Quem manda é o consumidor. Se você, por mais lindo que seja o trabalho que você faz daqui para trás, você põe na prateleira, não vende, não tem o que fazer. A gente não faz. Eu não tenho como fazer. A nossa empresa não tem tamanho, não tem recurso, não tem como fazer. Quando é possível, na comunidade, mudar alguma coisa que faça o produto ser aceito pelo mercado nas condições que são apresentadas, ótimo. Se não tem, eu sinto muito, eu não faço nada. Não dá. Agora, o que a gente tenta fazer é que o consumidor, quando ele entra na loja e escolhe o produto, ele sabe que atrás tem um grupo que está no tag, que está na etiqueta. A gente tenta fazer com o consumidor ele saia de lá encantado com o que viu. Não só pelas histórias que tem, mas pela qualidade, pelo inusitado, pelo design dos produtos. Por isso tem uma seleção bastante rigorosa e tem dado certo até agora. Bom, a questão da nota fiscal é similar ao que o Ricardo falou. Então, todos os grupos produtivos emitem a nota fiscal. Se é o artesão individual, ele pode emitir pelo MEI. E até eu tenho 2 fornecedores que emitem a nota junto ao SUTAP. Né? Então, eles entregam para a gente sempre com a nota. A questão da precificação. O preço do produto o preço do produto não é o mesmo de outras linhas do grupo. Então, o Programa Caras do Brasil, ele entra numa linha de projetos especiais do grupo, tem o preço do fornecedor, são os impostos, que na verdade encarecem muito o produto, e a gente trabalha com uma margem operacional, que paga as despesas do programa, basicamente. Tem sim uma margem pequena de lucro, que é onde a gente reinveste no programa, que você trabalha folder, material de comunicação, mas a gente não tem uma linha que garanta uma precificação, até porque o artesanato ele tem um valor agregado diferenciado. Eu estou dentro do supermercado, trabalho, né, tenho lá outros concorrentes. Se eu trabalhar com uma margem igual a das outras categorias, eu não vou vender. Agora, quanto ao correio, hoje, não, o grupo paga. O grupo paga. Porque o que a gente tem... Mas assim, Jô, só para te falar, quem trabalha sou eu e mais uma pessoa. Esse é quem gere o programa, são 2 pessoas. Não, se tivesse, assim... E se for computar a mídia que o mercado tem de retorno, é hiper super lucrativo. Não é. A gente não divulga o... Peraí. A mídia que você agrega ao Pão de Açúcar, né? Do politicamente correto, cultural, se é uma mídia impagável. Sim. Se você, é impagável e imensurável também, imensurável. né? O que sai de matéria de jornal, de capa de mesa, né? Se ele for pagar aquilo, ele sustenta todas as exposições. Esse que eu estou falando tem um valor... Sim, é um valor diferenciado, até porque o programa ele está dentro de responsabilidade social do grupo, ele não está dentro da área comercial. Posso continuar? Quanto ao correio, a gente não recebe mercadoria via correio, é sempre ou o próprio artesão, ou a transportadora, e o custo disso, da transportadora, a gente já coloca no fechamento do preço do produto. Então, a hora que ele me entrega um produto, a gente já computa todas as despesas. Quem paga isso, quem paga é o produtor, né? Porque no caso do Pão de Açúcar,
Quando a gente negocia com o fornecedor, a gente tem o preço do produto, a gente senta com ele e monta a tabela de preço. O preço de produto, as despesas que ele vai ter. Nessas despesas tem o transporte. Eu vou pagar para ele a última linha. Então, olha, o valor do produto com o transporte para entregar em São Paulo é X. Esse X que eu vou fazer o pagamento para ele em 10 dias depois que ele me entregar a mercadoria. E está embutido no preço. Está embutido no preço. Eu vou só dar uma sugestão da gente continuar a conversa num outro momento, ou no coffee break, ou logo depois do encerramento, senão a gente vai atrasar muito o programa. Então eu vou deixar a Patrícia concluir a fala dela, depois os outros palestrantes que ainda não falaram, falam, e a gente termina no café, tudo bem? Vamos lá, então. Falando em resultados concretos, né? A gente tem, sim, muitos resultados. Alguns deles a gente conseguiu levantar de 2 anos para cá, quando a gente volta nesse produtor e avalia realmente o que o Pão de Açúcar fez naquele grupo. Né? Então, tem muitos que tinham 5 cooperados, hoje a gente já tem um número maior de cooperados. Hoje, o retorno financeiro da venda contínua, porque era uma venda pontual, a gente compra uma vez e vai acontecendo as recompras. Né? Então, isso consegue garantir um retorno para essa comunidade. Então, a gente tem, sim. Eu não consigo te dizer hoje números e tudo, mas o resultado a gente consegue perceber. Tanto é que o programa já está aí há 10 anos. Bom, vou fazer a cola aqui da parte. Com relação à precificação, bom, na Tecorra tem a ver com nota fiscal e tem a ver com correio também, o assunto da precificação, porque na Tecorra, assim como o Ricardo, a gente fazia nota de... Não era empecilho nenhum se o artesão não tinha nota, até porque a gente entendia que se ele não tinha nota hoje, se eu não comprasse dele, ele nunca ia poder ter nota. Assim, eu ou qualquer outra organização, se nenhuma fosse comprar porque ele não tem nota, ele nunca poderia ter, né? Nunca ia conseguir se formalizar. Então, se existia o artifício da gente poder fazer uma nota fiscal de entrada dentro da Tecorra, a gente fazia e vendia o produto sem nenhum problema. A questão da precificação e do correio, a gente muitas vezes discutia com o próprio artesão. Né? Ele falava o preço e a gente muitas vezes falava, bom, eu vou precisar vender isso a pelo menos X preço, porque eu preciso da minha margem, porque eu preciso pagar meu salário, eu preciso pagar o telefone, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso... E a gente falava isso para o artesão e falava, só que para trazer do Acre para São Paulo esse produto vai custar tanto. Então, né, se eu tiver que colocar tudo isso, vai ficar inviável vender o seu produto aqui no outro... Né? A gente tem essa discussão toda. Né? E voltando aqui, só completando... Desculpa seu nome. Cláudia. Que a gente está falando aqui a questão de quanto que o Pão de Açúcar, por exemplo, gera de mídia usando o Caras, volta a tentar trazer as discussões mais acadêmicas de que, sim, é possível ser medida de uma maneira quantitativa e a gente não devia ficar falando que, então quer dizer que o Pão de Açúcar está super aproveitando as comunidades. Assim, dá para medir, sim, em valor de marca, quanto que isso é gerado. Então, eu acho que tem uma questão aí toda de formal, né, de quanto que isso é possível ser usado de forma bacana ou não, né? Desculpa, entrar no assunto de novo. E tem a ver com a questão também que eu trouxe do design, né, das peças. Eu acho que até correndo na atuação do brinde, que a gente tinha, né, que a gente trabalhava bastante com brinde, é lógico que também, como o Ricardo disse, as pessoas sempre querem um produto mais bonito, né? Quanto mais bem acabado, quanto mais bem trabalhado ele for, melhor. Mas na questão dos brindes, era claro que a pessoa gostava mais daquele... era claro que a pessoa achava se atrair e pediam muito mais orçamento. Eu tinha muitos produtos online para que as pessoas pedissem orçamento, uns produtos que eu sabia que eles não iam vender. Mas eu tinha certeza que a pessoa ia entrar em contato comigo para pedir orçamento daquele produto, porque ele era muito bonito e ele era muito incrível. Mas não vendia. Não vendia porque quando eu recebi o orçamento, o cara falava, não, imagina, era tipo R$40, o cara tava falando assim, não, mas eu queria uma coisa de 4. Amigo, é impossível você querer uma caixinha, uma xícara, não sei o quê, que vai custar R$4. É impossível. É impossível, né? Então, tem toda essa questão. Né? Se você não for comprar na China, não vai ter. Vai custar mais que 4, sinto muito. Acho que é isso. E os resultados da geração de renda, volto a discutir de novo a questão de que
E lógico que eu não vou pedir para ninguém daqui abrir isso, mas eu poderia abrir da Decorro, até porque a gente não comercializa mais. Mas eu queria saber também o faturamento das empresas e a margem operacional das empresas, né, que comercializam. Porque não adianta nada a gente falar que as comunidades que gerou 50 mil reais de geração de renda para a comunidade XYW, se a organização que está aqui em São Paulo ajudando a fazer isso, faturou 60. Se a comunidade gerou 50 lá e a organização aqui de São Paulo gerou 60, essa organização que está aqui em São Paulo vai deixar de existir logo menos. E aí a comunidade que está lá também. Então, acho que tem uma questão aí bastante séria a ser discutida também com relação a isso, que é a viabilidade econômica da recomercialização das comunidades. Né? É isso. Bom, o meu é mais simples. Nota fiscal também, o Wairu, como intermediário, não tem responsabilidade direta. A gente tem um blog onde a gente tenta parte educacional, passar informações com relação à nota fiscal, etc. Mas o MEI e a Sutaco são ótimos canais para formalização. Eu vou falar um correio. Quem paga o correio, no caso do Wairu, é o lojista. Então, ele decide se ele vai dar frete grátis ou não. Ele consegue configurar isso na ferramenta. Ou seja, ele decide se ele vai pagar ou se ele vai cobrar do consumidor, mas temos dois lá. Temos gente que vende bastante com frete grátis, tem gente que vende bastante cobrando frete do consumidor. Uma coisa interessante só com relação a frete, rapidinho, pelo fato do correio ser caro naturalmente, eu entendo que a barreira do frete ela é significativa, mas não é impeditiva. Ou seja, as pessoas estão acostumadas a comprar pela internet pagando frete porque ela quer ter acesso, então a internet dá acesso. Então, o pessoal do Piauí quer comprar em São Paulo, compra pela internet e sabe que vai pagar 30, 40 reais de frete, ou seja, faz o pacote, junta a prima, a tia, o irmão, todo mundo, aí faz um pedido grande e manda para cá, porque dilui o custo do frete. Acontece bastante isso. Questão da estética. A minha visão é que está muito longe da gente chegar num nível de estética interessante. Eu vou falar posso falar de moda, posso falar de design, mas acho que o Wairu tem um caminho, tem uma eixo muito forte de moda lá, né? Mas o que eu posso dizer é que tem uma necessidade de melhoria estética e tem um outro problema maior, que eu acho que é uma necessidade de entender as tendências, que eu acho que é um pouco dessa linha que é onde dói mais para mim, né? Então a pessoa me liga às vezes e fala assim: poxa, eu não estou vendendo mais nada no Wairu. Aí eu entro na loja e ela vende, sei lá, faz pulseira Shambhala. Aí eu falei, mas pulseira Shambhala a gente vendeu no final do ano passado, no meio do ano passado, né? Não vende mais, não posso fazer nada, já foi a moda, né? Agora aí tem um pouco dessa linha. Agora tem outras tendências. Então um pouco da linha estética vem junto com a questão da tendência, que eu acho que é tão importante quanto. Só para encerrar essa questão. Isso, é óbvio. O problema que as pessoas têm que entender com relação ao mundo atual é a velocidade das coisas. Então, as coisas são muito dinâmicas, tem muitos canais, tem muitos desafios. Então, de fato, a moda de hoje, amanhã já é outra. Começou outra novela agora, não começou outra novela agora? Então, tem outra novela começando agora. Agora não vamos falar mais de Salve Jorge, agora a gente está falando de a próxima novela, sei lá para qual país eles vão visitar, e é outra tendência, a gente tem que estar antenado a essas coisas, e essa é a principal dor que eu vejo, para mim, no Wairu. A questão estética é importante, mas eu acho que deve ser um negócio, deve ser básico. A gente devia estar discutindo aqui tendência e não no caso de moda, tá? É óbvio que a foto tem que ser boa, o produto tem que ser bem acabado, é óbvio. Em geral, não. Hoje em dia, o Wairu ele tem um eixo forte de artesanato, mas a gente trabalha com pequenos produtores em geral. Eu só queria entender uma coisa, só que você falou uma nota fiscal que é um pouco rápido. A pessoa, o lojista que entrou na sua loja, ele que vai pagar o imposto dessa nota fiscal. Sim. Você vai pagar qual imposto? Eu pago. Internet, eu pago pelo serviço que eu presto de comissionamento. Então eu pago 15%. Sim, 15% eu cobro do lojista pelo meu trabalho. Aí desses 15% você vai pagar o imposto? O meu ISS, vou pagar o imposto de serviço sobre aquele que eu pago. Coisa que você paga geral. Isso. Daí na mesma forma do comissionamento que é de loja, Isso. serviços, é outra história. Isso. Dentro dessa porcentagem, a internet, que eu não entendo, não sei quantos por cento que é, só para eu saber. O ISS em São Paulo é 5%. Tem PIS, COFINS, IR, CSL. Calma, a gente está no Brasil. Tem PIS, COFINS. Então, não, a gente não é simples. A gente tem
vou falar de carga tributária nossa então. 5% de ISS, porque a gente está em São Paulo. Muitas empresas vão para Barueri, porque é 2%. PIS/COFINS, 9,25%. Temos CSLL, contribuição social, sobre lucros, etc. E temos imposto de renda. Eu vendi uma coisa na sua internet. Foi R$100. Uhum. R$100 eu vou passar a venda dessa nota fiscal, sou eu que vou pagando. Para o consumidor. Como lojista, como Você vai. produtor, sei lá. Isso, você. Aí você vai, o seu valor que você vai pagar o imposto não é sobre os 100, é sobre os 15% que Isso. você recebeu da Você vai emitir a nota do seu produto, eu vou emitir a nota para você da minha comissão. Então eu vou cobrar, vou emitir uma. Isso. Consumidor final. Isso. Você paga. É como se você estivesse vendendo em qualquer lugar. Você emitir uma nota do seu produto e eu cobro o meu comissão. É isso. Rapidinho, tem que correr. Bom, com relação à nota fiscal é tudo igual. Então, o que a... Gente, vamos só prestar atenção. Com relação à nota fiscal, então, é o que o Ricardo falou e a Andressa falou. Então, todos eles dão nota fiscal ou pela sotaque ou também. E a gente... e os que não têm, a gente também propicia para que eles vendam para a gente assim mesmo. Com relação ao correio, então a gente trabalha, na Asta a gente trabalha o seguinte: quando você olha o preço, 50% do preço é o valor do artesão, do grupo de artesãos, dos artesãos. Então, quanto custa para eles? 22% é para quem vende e 28% é o valor que entra para a Asta, que a gente chama de negócio social. Então, é onde todo esse dinheiro é reinvestido, paga correio, paga catálogo, paga a equipe, quer dizer que então 28% é o que fica para a gente. A gente realmente privilegia os 50%, a maior porcentagem para os grupos. Tá? Com relação aos... Do produto, quanto custa? Isso. 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 Custa para o grupo, isso. E aí o que a gente coloca? Coloca mais 50%. Isso. Isso. Sim. E aí os 20 do produto, 22 que fica para a conselheira, para a vendedora, e 28 é que retorna para a Asta, tá? Então, com relação aos resultados concretos, sim. Para nós, a geração de renda e o impacto social é o que importa. Então, para a gente é o quanto esses grupos realmente estão melhorando de acordo com as nossas vendas. Então, a gente analisa os ganhos mensais deles, a entrada de novas pessoas, a gente faz toda essa análise de impacto social, impacto na comunidade, quanto realmente a entrada na Asta desses grupos agregou para eles. Né? Então, a gente faz isso sim. E para nós, o crescimento da Asta está em relação à melhora de condição de vida desses grupos. Por isso que a gente sabe que não adianta trabalhar com 300 grupos e cada um ganhando um pouquinho, e não é isso que a gente vai realmente melhorar. Trabalhar com menos grupos, mas que esses grupos realmente continuem evoluindo até se tornarem mesmo, não necessitando mais da gente e conseguindo mesmo andar sozinho. Com relação ao design, concordo, sim, eu acho que a gente precisa, tanto que a gente busca o tempo inteiro nos nossos produtos, mesmo quando na relação de brindes corporativos tem empresas que querem produtos que tenham que sejam mais sofisticados, que tenham design, a gente está o tempo inteiro buscando isso. É importante design, é importante preço, é importante condição, tudo isso. E eu acho que tem comprador para todos esses tipos de produtos. O importante é a gente ir atrás deles, mas existem. Então, é isso.